Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Paulo de Petrolina, novamente uma videoaula para o Colégio Dom Bosco. E nessa videoaula nós vamos fazer uma revisão sobre radiciação. Nós já vimos o que é radiciação, já vimos o que é raiz quadrada, mas a gente tem que retomar, né? Vamos reaquecer novamente nossos estudos, a gente está fazendo revisões. E vamos entrar um pouquinho também além do que a gente deu. Nós vamos até expressões numéricas. Vamos lá então? Vamos para a nossa videoaula? Espero que vocês estejam empolgados, hein? Vamos lá! Radiciação começa na página 53, viu? Olha só, o que é a radiciação? Radiciação é o seguinte, nós já vimos que toda operação matemática, ela vem em pares. Ela vem em pares porque um vai ser sempre o inverso da outra. Por exemplo, para a adição, nós temos a subtração. Para a multiplicação, nós temos a divisão. E para a potenciação, que nós acabamos de ver na outra aula, nós temos a radiciação. Então, a potenciação é o contrário da radiciação e a radiciação é o contrário da potenciação. Olha só, aqui é um exemplo de como é que vão cair as coisas. Ó. Isso aí eu vou ler raiz quadrada de 25. Então, como é que eu vou fazer para saber qual é a raiz quadrada de 25. Olha só. Aqui, gente, eu coloquei esse 2 aqui, ó, porque essa é raiz quadrada. Por que é que eu estou fazendo bastante ênfase nisso aí? Porque existem também raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, mas para nós do sexto ano só vai interessar a raiz quadrada. E quando for raiz quadrada, gente, que é o que vai nos interessar, não precisa colocar esse 2, viu? Para a raiz quadrada, a gente pode omitir o índice. Esse 2 aqui se chama índice, depois eu vou dizer para vocês. Então, como é que a gente vai fazer para saber qual é a raiz quadrada de 25? Para encontrar a raiz quadrada de 25, nós temos que pensar em um número que é elevado ao quadrado, tenha como resultado 25. Então, qual é o número que eu vou elevar ao quadrado e vai dar 25. Vamos ver aqui, ó. Se eu fizer assim, ó, 1 elevado ao quadrado, que é 1 vezes 1, vai dar 1. Então, não é 1. Se eu fizer 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, dá 4. Então, raiz quadrada de 25 não é 2. Vamos dar outros exemplos aqui. Vamos tentar o 3. Se eu fizer 3 ao quadrado, vai ser 3 vezes 3. Que é 9. Então, a raiz quadrada de 25 não é 9. Vai testando. Ó. 4 ao quadrado dá quanto? 4 vezes 4, que é 16. Não chegou em 25. Se eu tentar o 5, 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. Ah, então, a raiz quadrada de 25 vai ser igual a 5, tá bom? Entenderam como é que é feita a raiz quadrada? É um número que é elevado ao quadrado, vai dar esse que está aqui dentro da raiz. Ou seja, é um número que vezes ele mesmo vai dar esse que está dentro da raiz. E dessa expressãozinha aqui, gente, nós podemos chamar isso aqui, ó, de radical. Esse símbolozinho aqui vai se chamar radical. Esse daqui que está dentro do radical vai se chamar radicando. Tá vendo? Radicando. O 5 é a raiz quadrada, é a raiz. A raiz é o resultado, então, viu, gente? A raiz é o resultado. E esse númerozinho aqui, que eu falei agora há pouco, é o índice. Nós só vamos estudar raiz quadrada, então o índice para a gente vai ser sempre 2, tá bom? Lá no sétimo ano, oitavo ano, é que vocês vão estudar outro tipo de radiciação. Vamos dar alguns exemplos aqui, mais exemplos para vocês entenderem bem. Ó. Raiz quadrada de 16. Você vai ter que pensar um número que elevado ao quadrado vai dar 16. Então, olha só, nós acabamos de fazer no slide passado e vimos que 4 elevado ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que dá 16. Então, a raiz quadrada de 16 vai ser 4, tá bom? Mais um, raiz quadrada de 64. Você precisa pensar num número que vezes ele mesmo dê 64. Vamos lá, 5 vezes 5 dá 64? Não dá. 6 vezes 6 dá 64? Não dá, dá 36. 7 vezes 7 não é
49. 8 vezes 8. 8 vezes 8 dá 64. Então, a raiz quadrada de 64 é 8. Porque 8 ao quadrado, ou seja, 8 vezes 8 dá 64. Agora vem a pergunta para vocês. Todos os números possuem raiz quadrada? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou fazer esses exemplos. Raiz quadrada de 14. Vamos tentar descobrir qual é a raiz quadrada de 14. Deixa eu ver se é o 2. 2 vezes 2 dá 4. Não é. 3 vezes 3 dá 9. Não é. 4 vezes 4, 16. Olha, passou. 5 vezes 5, 25. Você não vai chegar em raiz quadrada de 14. A raiz quadrada de 14, pessoal, ela existe. Só que não vai ser um número inteiro, assim como 1, 2, 3, 4. Não vai ser inteiro. Vai ser um número quebrado. E para a gente, só está interessando os números que forem inteiros, tá bom, gente? Existe sim um número que vezes ele mesmo dê 14. Só que para a gente não interessa, porque esse número não é inteiro. Então, raiz quadrada de 14 não existe para a gente. Raiz quadrada de 12. Vamos ver. Existe um número que vezes ele mesmo, ou seja, um número que é elevado ao quadrado, dá 12? Também não existe. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9 e 4 vezes 4 dá 16. Também não vai passar pelo 12. Então, também não existe um número que seja inteiro, que vezes ele mesmo dê 12. A coisa funciona assim, gente. Então, vamos fazer mais exemplos aqui. Vamos ver aqui, Agora é com vocês. Exercícios da página 53 e 54. Esses exercícios, pessoal, estão fáceis. Inclusive, as da 53 é mais uma coisa que é resposta pessoal. E o da 54 é tão facilzinho, pessoal, que vocês vão ver que não vai precisar nem de correção. Mas mesmo assim, eu vou fazer a correção depois. Então, vocês vão fazer esse exercício, já vai ficar para casa, viu? Então, vamos passar para o próximo aqui. Números quadrados perfeitos. O que são os números quadrados perfeitos? Os números quadrados perfeitos são os números que possuem raiz quadrada inteira. Vamos ver como é isso? Olha, exemplos. Vamos colocar esses números aqui. O número que tiver raiz quadrada inteira é porque é um número quadrado perfeito. O 1 tem raiz quadrada? Pensa comigo. Existe número que vezes ele mesmo dá 1? Existe, é o próprio 1. Então, a raiz quadrada do 1 é o 1. Então, eu digo que 1 é um número quadrado perfeito. Ele tem raiz quadrada. Raiz quadrada de 2, qual é a raiz quadrada de 2? Existe um número que vezes ele mesmo dê 2? Você não vai encontrar. 1 vezes 1 dá 1 e 2 vezes 2 dá 4. Então, raiz quadrada de 2 não existe, não é inteira. Então, eu digo que o 2, ele não é um número quadrado perfeito. Raiz quadrada de 3, quem é? Existe um número que vezes ele mesmo dê 3, também não existe, pessoal. Não existe número inteiro que vezes ele mesmo dê 3. Então, eu posso dizer que o 3 não é um número quadrado perfeito. Mais exemplos. Vamos assistindo com paciência, viu, gente? Até o final. Não pule etapas dizendo, já sei isso, vou lá para frente do vídeo, não. Não, assista o vídeo todo, assista com paciência. A raiz quadrada de 4. Qual é o número que vezes 4? Não, aliás, desculpa. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 4? É o 2. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, o 4 é um número quadrado perfeito, pois ele possui raiz quadrada inteira. Raiz quadrada de 9. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 9? Todos nós sabemos que é o 3. Então, o 9 é um número quadrado perfeito, pois ele possui raiz quadrada inteira. Raiz de 16 é o 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Então, 16 também é um número quadrado perfeito. E o 20, gente, existe um número que vezes ele mesmo dê 20? Não existe, não. Então, o 20 não é um número quadrado perfeito. E, por fim, o 25. Existe um número que vezes ele mesmo dá 25, ou seja, um número que é elevado ao quadrado dê 25? Existe sim, é o 5. Então, o 25 é um número quadrado perfeito, tá bom? Vamos para o próximo aqui, vamos ver o que é que vai cair. Próximo slide, ainda sobre números quadrados perfeitos.
Note o que eu vou fazer agora, olha só. Eu vou colocar aqui uma bolinha, depois eu vou colocar 4 bolinhas, depois eu vou colocar 9 bolinhas, depois vou colocar 16 e depois 25 bolinhas. Se você contar aí, gente, você vai ver e vai confirmar que aqui nós temos uma, aqui nós temos 4, pode contar as bolinhas, aqui tem 9, contando as bolinhas aqui tem 16 e nesse aqui nós temos 25 bolinhas. Mas notem que essas bolinhas, elas estão numa disposição que está formando sempre um quadrado. Olha, aqui ó, elas estão no formato quadrado. A disposição, a arrumação delas, ó, tá um quadrado. Tá vendo? Quadrado. Esse quadrado não é um quadrado qualquer não, viu? É um quadrado que ele vai indicar para a gente quais são os números quadrados perfeitos. Olha só, sempre que eu ensino isso na aula, os alunos perguntam, mas e o 1, professor? O 1 não forma um quadrado não. Mas o 1 é porque ele está sozinho, gente. O 1 é um caso especial, tá bom? Eu vou considerar que o 1 é um número quadrado perfeito. Olha, sempre que você tem um número de bolinhas desse, que dá para você dispor essas bolinhas no formato de quadrado, olha só, é quadrado, eu não falei qualquer retângulo não, não é esse formato aqui, ó, retangular não, tá bom? E também não é quadrado feito assim não, olha, deixa eu fazer assim como não é o quadrado feito desse jeito aqui que eu estou fazendo não. Porque aqui dentro, ó, esse aqui ficou como se fosse um buraco oco, né? Não é, é preenchido dentro e fora, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó, sempre na disposição de um quadrado. Quando você fez o 1, o 1, ele tem raiz quadrada? Tem, o 1 tem raiz quadrada, que é 1. O 4 também tem raiz quadrada, que é 2. Agora note como é interessante. Raiz quadrada de 4 é 2. Veja aqui comigo como isso é interessante. O lado do quadrado, formado por 4 bolinhas, o lado tem 2 bolinhas, ó, e é a raiz quadrada do 4, ó, como é interessante, tá vendo? Nesse 9 aqui, no 9, raiz quadrada de 9 é igual a 3. Esse daqui foi um quadrado montado com 9 bolinhas, e o lado do quadrado aqui, ó, tem 3, que é a raiz quadrada do 9. Nesse daqui, no próximo, 16. 16, a raiz quadrada de 16 é o 4. O quadradinho que a gente fez tem 16 bolinhas e o lado do quadradinho possui 4 bolinhas. Olha como é interessante. Por fim aqui, o 25. No 25 a mesma coisa. O 25 tem raiz quadrada que é 5. Olha só. Foram dispostos aqui, essas bolinhas foram dispostas na forma de um quadrado, com 25 bolinhas no total, só que o lado possui 5 bolinhas. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Tá vendo como é interessante? E como tem uma relação entre os nomes raiz quadrada e ele forma quadrados. Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos dar exemplos aqui de alguns exercícios agora com você. Exercícios da página 55. Deixa eu botar aqui na página 55 meu livro. Exercícios da página 55. Pronto. Olha só o que é que eu vou propor para vocês. Eu vou fazer esses exercícios agora. Eu disse que é com vocês porque vocês podem dar uma pausa no vídeo. Vocês dão uma pausa no vídeo. Vão lá, tentam fazer os exercícios da página 25 e depois que vocês tentarem é que vocês continuam assistindo o vídeo, tá bom? Então vamos lá? Pausaram? Acredito que já deu tempo. Vamos lá então. Agora eu vou fazer com vocês. Já vou fazer e já vou corrigir. Olha só. O primeiro. Na igualdade, raiz de 121 é igual a 11, pergunta-se qual é a raiz? Qual é a raiz? Deixa eu apagar isso aqui, só um minutinho. Qual é a raiz? A raiz, pessoal, é o 11, certo? B, qual é o índice?
olha só, não tem nada aqui. Se não tem nada, é porque é 2, a raiz é quadrada. Letra C, qual é o radicando? O radicando, pessoal, é o que está dentro da raiz, que é 121. E letra D, qual é a operação indicada? Gente, a operação aqui é de radiciação, tá bom? Radiciação. Vamos apagar aqui para poder ir para o próximo. Segundo, espero que vocês tenham feito mesmo, viu, gente? Eu não estou aí junto com vocês, vocês têm que ter responsabilidade de fazer os exercícios. Aqui eu estou corrigindo, tá bom? Era para você ter dado uma pausa, ter feito, para depois começar novamente. Segundo, marque a alternativa em que todos os números sejam quadrados perfeitos. Ou seja, quais são os números que todos têm raiz quadrada. Vamos pensar aqui. Olha só. O 1 tem raiz quadrada? Raiz quadrada de 1 é 1. Peraí, deixa eu mudar essa cor aqui, viu? Raiz quadrada de 1 é 1. Deixa eu botar aqui. Raiz quadrada de 9. 9 tem raiz quadrada? Tem sim, é 3. O 25 tem raiz quadrada? Tem. O raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 36 é 6. Raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 dá 49. E o 100 também tem raiz quadrada, que é 10. Então, gente, eu acredito que seja a letra A somente, porque aqui tem marque a alternativa. Se há a alternativa, então é porque é uma só. Na letra B, olha só, na letra B, eu estou vendo aqui que o 2 não tem raiz quadrada não. Deixa eu ver outro, 90 também não tem raiz quadrada, 200 também não tem. Letra C, o 2 não tem raiz quadrada, 3 não tem raiz quadrada, nem o 7, nem o 11, nem o 13, nem o 17. Pô, letra C não teve nenhum com raiz quadrada. Letra D, na letra D eu posso notar que o 8 não tem raiz quadrada, 24 também não tem, 50 também não tem raiz quadrada. Então a letra certa vai ser a letra A, tá bom? Vamos lá, próxima questão. Um professor de educação física precisa separar 16 alunos em filas. O número de filas deve ser igual ao número de alunos de cada fila. Qual deve ser o número de filas? Olha só, gente, é o que a gente estava fazendo lá em números quadrados perfeitos, onde a gente olhava se dava para colocar, se dava para formar quadrados com os números. No caso aqui, ele quer 16. Tem como, gente, colocar 16 alunos em filas formando um quadrado? Tem sim, olha, eu vou fazer para vocês aqui, ó. Os alunos aqui, ó. Olha só, você pode ir desenhando. Olha só, 4 assim, 4 assim, 4 e mais 4, olha só. 4 filas e cada fila com 4 alunos. Então, o que ele perguntou? Qual deve ser o número de filas? As filas eu posso contar assim, ó. Aqui é uma fila, essa aqui é outra fila e outra fila. Então, 1, 2, 3, 4 filas. São 4 filas. E também você podia fazer assim, ó. Botava ele aqui, né? E ia pensar como eu estava pensando lá no outro. O lado possui quantos? O lado possui 4. E poderia fazer assim também, ó. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Pronto, está feito o exercício. Vamos lá. Vamos continuando aqui. Quarto. Marina quer separar 81 bombons em caixas, de modo que o número de caixas seja igual ao número de bombons em cada caixa. De quantas caixas Marina vai precisar? Olha só, gente, ela tem 81 bombons. Então vamos pensar nessas caixas que a Marina tem. Apagando aqui. Vamos pensar. Ela tem 81 bombons para colocar em caixas. Aqui estão as caixas. Umas caixinhas aqui. E ela precisa colocar o mesmo número de bombons em cada caixa. Isso quer dizer assim, ó, gente. Se eu colocar 4 caixas, quer dizer que cada caixa vai conter 4 bombons. Se eu colocar 5 caixas, cada caixa precisa ter 5 bombons. Se eu colocar
20 caixas, cada caixa precisa ter 20 bombons. Então tem que ser um número que vezes ele mesmo, gente, dê 81. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 81? Aí, gente, basta você calcular a raiz de 81. Qual é a raiz quadrada de 81? A raiz quadrada de 81 é 9, pois 9 vezes 9 dá 81. Então a resposta certa é que ela vai precisar de 9 caixas. Então teremos 9 caixas com 9 bombons cada. Muito bom, né? Vamos lá. Próxima questão. Quinto. Resolva os itens a seguir de acordo com o modelo. Aí ele deu esse modelozinho aqui, gente, ó, no livro, ele dá o seguinte modelo. Ele fez esse aqui pra gente e pediu pra gente fazer igual. Olha só como é que faz. Está acontecendo uma raiz dentro da outra raiz. Como é que a gente vai fazer? Você vai resolver primeiro a raiz de dentro, que vai ficar assim, ó, 13, só repetindo. Aí você resolve esse de dentro. 13, raiz quadrada de 9 é 3, você já sabe, porque 3 vezes 3 dá 9. Então aqui você vai fazer raiz quadrada de 13 mais 3. Quem é a raiz quadrada de 13 mais 3? Que dá 16. Quem é a raiz quadrada de 16? É 4, porque 4 vezes 4 é que dá 16. Minha gente, olha, muito cuidado, porque chove de aluno. Todos os professores de matemática sabem isso, que muitos erram assim, ó. Ele vai colocar raiz quadrada de 16, aí pega e coloca esse resultado aqui, ó. Não tem mais esse raiz quadrada aqui não, ó. Você já resolveu. Então, ó, você não vai colocar raiz quadrada de 16 é igual a 4 somente, e não raiz de 4, tá bom? Não vai errar, não. Próximo exercício, vamos ver aqui qual é o próximo. Próximo exercício, sexto. Assinale X nas sentenças verdadeiras. Aí ele diz que essa expressão todinha aí é igual a 15. Vamos fazer ela e vamos ver se vai dar 15 mesmo. Vamos ver se é verdadeiro ou se é falso. Olha só, quem é a raiz quadrada de zero? Quem é que vezes ele mesmo dá zero? É o próprio zero. Eu vou colocar aqui em cima. Mais, quem é a raiz quadrada de 1? Qual é o número que vezes ele mesmo dá 1? É o próprio 1. Quem é a raiz de 4? Quem é o número que vezes ele mesmo dá 4? É o 2. Quem é o número que vezes ele mesmo dá 9? É o 3. Qual é a raiz quadrada de 16? Qual é o número que vezes ele mesmo dá 16? 4. Quem é a raiz quadrada de 25? É o 5, porque é 5 vezes ele mesmo que dá 25. Vamos ver se isso dá 15. Vamos somar comigo aqui, ó. 0 mais 1, 1. Mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. E 10 mais 5, 15. Opa, então essa é verdadeira. Então vamos colocar um xizinho nessa. Vamos para a próxima aqui. 0 elevado ao quadrado dá 0, mais 1 elevado ao quadrado dá 1, mais 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, dá 4. 3 elevado ao quadrado dá 9, porque é 3 vezes 3. Opa! 4 elevado ao quadrado dá 16. 5 elevado ao quadrado dá 25. Tudo isso aqui menos... Gente, desculpa a letra aí, é porque escrever no tablet fica um pouquinho mais difícil, viu? Mas vamos lá, eu acho que dá para entender direitinho. Raiz quadrada de 0 é 0. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2, porque é 2 vezes 2, que é 4. Raiz quadrada de 9 é 3. Mais raiz quadrada de 16, que é 4. Mais raiz quadrada de 25, que é 5. Então, vamos resolver isso aqui. Vamos primeiro ver quanto é que dá isso aqui tudo, para depois a gente subtrair isso aqui tudo, não é assim que faz? Então, vamos lá. 0 mais 1, 1. Mais 4, 5. 5 mais 9, 14. 14 mais 16, 30. 30 mais 25 vai dar 55. Menos...
Vamos fazer essa soma. 0 mais 1, 1 mais 2, 3 mais 3, 6 mais 4 dá 10, 10 mais 5 dá 15. 55 menos 15 vai dar como resultado 40. Então, verdadeiro também, xzinho nele aqui. Aliás, gente, olha só. Eu estou vendo aqui no livro que não é igual, é diferente que tá cortadinho assim. Presta atenção aí no livro. Tá cortadinho, tá um igual e um cortadinho. Tá dizendo que isso aí é diferente de 40. Ora, se é diferente de 40, então eu não vou marcar essa não, que essa é falsa. Essa é falsa porque tá dizendo que isso é diferente de 40. Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui, vamos dizer que essa daqui é falsa, tá bom? Corrigindo aí. Já na letra C, eu noto aqui, gente, que é uma desigualdade, ó. Ele está dizendo que isso é menor do que isso. Vamos calcular? Vamos lá. Raiz quadrada de 0 é 0. Então, vai ficar 0 elevado ao quadrado aqui. Mais raiz quadrada de 4 é 2. Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado. Ó. Eu estou resolvendo aqui primeiro e estou elevando ao quadrado, tá vendo? Então, raiz quadrada de 9 é 3. Então, fica 3 elevado ao quadrado. Está dizendo que isso aqui é menor do que raiz quadrada de 16 elevado ao quadrado vai ficar 4 elevado ao quadrado. Mais raiz de 5 ao quadrado vai ser 5, porque a raiz quadrada de 25 é 5, elevado ao quadrado. Vamos continuar. Raiz quadrada de 0 é 0. Aliás, 0 elevado ao quadrado é 0, mais 2 elevado ao quadrado dá 4, mais 3 elevado ao quadrado dá 9. Está dizendo que isso é menor do que 4 elevado ao quadrado dá 16, porque é 4 vezes 4. E 5 elevado ao quadrado dá 25. Vamos ver quanto é que dá aqui, para ver se é menor do que o que está dando aqui. 0 mais 4 dá 4, mais 9 vai dar 13. Agora vamos fazer esse aqui, ó. 16 mais 25 dá 41. Então, no final ficou 13 é menor do que 41. Você acha que está certo? 13 é menor do que 41? É sim. Então, essa daqui, ó, verdadeiro, gente. Tudo certinho aí. Então, quem são as que foram verdadeiras? A A e a C. A B não foi verdadeira. Bem, gente, os exercícios foram só até aí, tá? Então, agora, nós vamos entrar numa nova coisa, que vai ser as expressões numéricas. Mas, gente, vocês já sabem as expressões numéricas. Mesmo assim, eu vou ensinar novamente. Ordem para a resolução das 6 operações de uma expressão numérica. Por que 6 operações? Porque nós já vimos até agora 6 operações. Ó. Adição, subtração, multiplicação, divisão, radiciação e potenciação. Então, o que é que a gente faz para resolver? Primeiro, nós resolvemos as potenciações e radiciações na ordem que elas aparecerem. Muito simples, você vai olhar a expressão todinha procurando por potenciação e radiciação primeiro. Depois que você resolveu todas elas, você vai resolver as multiplicações e divisões, também na ordem que elas aparecerem. E por fim, o terceiro, nós vamos resolver as adições e subtrações. Aí a questão do parênteses, dos colchetes e das chaves, isso não vai mudar, viu? A gente vai continuar usando o que a gente já sabe, que é resolver primeiro o que tem dentro dos colchetes, dentro das chaves e dentro dos parênteses. Vamos lá então. Vamos dar alguns exemplos. Olha só, nos exemplos que eu vou dar, gente, já é a resolução do primeiro e do A e do B do segundo. O restante eu vou deixar para vocês, viu? Vamos lá. Primeiro, vamos calcular o valor disso aí. O que é que a gente vai fazer? A gente vai procurar potenciação e radiciação, mas eu estou vendo que só tem radiciação. Então, vamos fazendo tudinho, ó. Vamos lá. Apagando. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 dá 49. Raiz quadrada de 81
é 9, porque 9 vezes 9 dá 81. Raiz quadrada de 121 é 11, porque 11 vezes 11 dá 121. E nessa, como é que a gente faz? Nessa aqui, ó, a gente tem que repetir isso e fazer 9 mais 16 primeiro, que dá 25, para poder fazer. Então, ó, vou repetir tudo isso. 1 mais 3 mais 7 mais 9 mais 11 mais... Quem é a raiz quadrada de 25? Quem é que vezes ele mesmo dá 25? Quem é que elevado ao quadrado dá 25? É o 5. E agora basta somar tudinho, gente. Vamos lá? Vamos comigo? 1 mais 3 dá 4. 4 mais 7 dá 11. 11 mais 9 dá 20. 20 mais 11 dá 31. 31 mais 5 vai dar 36. Muito fácil, gente. É facinho. Vamos dar mais exemplos aqui, ó. Dar mais exemplos. No segundo da página 57, ó. Eu estou resolvendo só esses como exemplo, aí depois vocês continuam, viu? Como é que eu vou resolver isso daqui? Olha só, o 2 eu vou repetir e vou resolver aqui dentro do parêntese, procurando primeiro radiciação e potenciação. Sempre de olho nisso, viu, gente? Primeiro potenciação e radiciação. Então, quem é a raiz quadrada de 1? É 1. Aí vou repetir vezes 5 e vou agora fazer a raiz quadrada de 16. O menos eu repeti. Quem é a raiz quadrada de 16? Quem é que vezes ele mesmo dá 16? É o número 4. Fecho aqui o parêntese. Vou continuar resolvendo dentro do parêntese. 2. Aí, olha, eu não coloquei nada entre o 2 e o parêntese. Quando eu não coloco nada, como eu já expliquei em outras aulas, é porque é vezes. Estou repetindo de novo. E vou procurar agora multiplicação e divisão. Só tem multiplicação. 1 vezes 5 dá 5. E vou repetir o menos 4. Então vai ficar 2 vezes, vamos resolver dentro do parêntese. 5 menos 4 dá 1. 2 vezes 1 dá 2. A resposta é 2, tá bom? Vamos no próximo. Próximo, 2000 anos depois. Letra B. Novamente, gente, vou procurar por potenciação e radiciação. Onde eles caírem eu posso resolver, tá bom? Quem é a raiz de 25? É 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. Vezes a raiz de 9, quem é a raiz de 9? É 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Quem é 8 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 8 vezes 8, que dá 64. Dividido por 2 elevado à quarta. Vou fazer aqui, ó. 2 elevado à quarta é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, vai ser dividido por 16 menos 5 elevado a 0. Eu expliquei para vocês que o número elevado a 0 sempre vai dar 1, propriedade, né? Propriedade da potenciação. Mais 2 elevado ao cubo, vou fazer aqui do lado, 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Vou colocar aqui. E agora, olha só, vou procurar por multiplicação e divisão. 5 vezes 3 dá 15. Aí vou repetir o 64. Não vou repetir o 64. Vou fazer, ó, 64 dividido por 16. 64 dividido por 16, gente, dá 4. Vou repetir o 1 e vou repetir o 8. Agora vou resolver aqui, ó. 15 mais 4, 19. 19 menos 1, 18. 18 mais 8 é 26. Está feita a nossa expressão numérica. Então, gente, ó, eu deixei esses aí como exemplo. E agora, ó, eu não coloquei o slide do agora é com vocês, mas lá vai. Agora é com vocês. Vocês vão fazer a página, deixa eu ver, página 57, tá bom? Vão fazer página 57, em outro momento eu corrijo todas essas expressões. Mãos à obra, vamos estudar. Abração!